paz esteja contigo. Que o Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como diz a própria palavra do Senhor, tanto do judeu, tanto do grego, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, aqui estou para anunciar as palavras de Jesus Cristo, para ler as Escrituras Sagradas. Mas bem-aventurados são os que lêem, os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Mais do que felizes são os que colocam seu coração para seguir as palavras de Deus, sabendo que o tempo está se aproximando. A Bíblia fala no livro de Timóteo, a saber, a primeira carta de Timóteo está escrito no capítulo 2: admoesta-te, pois, antes de todas as coisas, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, tanto pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo, para que diga a verdade em Cristo, não minto. Assim fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. A palavra do Senhor diz assim, dessa mesma forma, que devemos orar em todos os lugares, levantando as mãos, sem ira e nem contenda, porque a Bíblia fala assim que Deus, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e venham ser salvos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Porque há um só mediador, há um só Deus entre os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador. E por isso Jesus, Ele foi sacrificado e ressuscitou. Qualquer criatura pode ser morta e qualquer homem pode ser sacrificado, porém não ressuscitará. Pois somente declarado é que Jesus Cristo, 100% Deus e também 100% homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Não temos outro mediador além de Jesus. Não temos centenas de mediadores, medianeiras, porque a Bíblia diz que Deus só deu Jesus Cristo como único mediador, para que em seu tempo assim os homens possam se arrepender. A Bíblia fala que o Senhor Deus assim quer que todos os homens se salvem, chegando ao conhecimento da verdade. Por isso que Deus falou, não somente aqui, mas em todos os confins da terra, o Evangelho precisa ser anunciado. Porque Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. Deus quer que cheguem todos ao conhecimento da verdade, porque somente a verdade pode salvar. Não confunda as coisas, a verdade não é uma religião, a verdade não é uma instituição. Jesus declarou, a tua palavra, Pai, esta é a verdade.
Não é a minha verdade, não é a verdade da religião A, da religião B, mas sim a palavra de Deus. Esta é a única verdade. Os homens têm suas verdades, mas porém somente a verdade de Deus que pode salvar. Só as palavras de Jesus é a verdade a qual nós podemos declarar e confiar cegamente somente nas palavras de Deus. Será que você não confia somente no que está escrito? A Bíblia declara que somente há um mediador, Jesus. Mas não é assim que muitas pessoas acreditam. Infelizmente muitas pessoas acreditam que tem uma medianeira entre Deus e os homens, acreditam que existem santos intercessores. Infelizmente o povo está crendo em mentiras, por falta de conhecimento, por não examinar a Escritura Sagrada. O povo está crendo em mentira. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é anunciada para que todos os homens, chegando ao conhecimento da verdade, se salvem. Por isso essa palavra é anunciada. E o mesmo Deus, ele diz que se eu não clamar, se nós não clamarmos, as pedras clamarão em nosso lugar. Se eu não pregar essa palavra, se os homens constituídos com autoridade para pregar essa palavra não pregar, Deus coloca as pedras para clamar em nosso lugar. Ou seja, aquilo que não serve para nada, segundo os homens, será uma ferramenta poderosa na mão de Deus. A palavra do Senhor fala na carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo e recebido acima na glória. Sem dúvida alguma que grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade, Cristo como homem, sendo morto, sacrificado, em uma forma de um cordeiro, para salvar o homem, remir os seus pecados, para transformar o homem e aproximar ele de Deus. Sabemos que não é diferente da lei, a antiga aliança, que era necessário sacrifícios para se aproximar de Deus. Mas hoje Jesus é o sacrifício. E esse sacrifício é o único que pode nos aproximar de Deus, Jesus. Somente Jesus é o único sacrifício que pode nos aproximar de Deus. E não tem nenhum outro sacrifício que pode fazer o homem se aproximar de Deus. Acredite, nem fogueira santa, nem penitência, nem voto, nem campanha, nem pagar promessa, nenhum outro sacrifício, nem oferendas nas encruzilhadas, nem nas matas e nem nas cachoeiras, nenhum outro sacrifício é aceito por Deus. E nenhum outro sacrifício te leva a aproximar-se de Deus, senão o sacrifício que foi feito na cruz, Jesus. Esse é o único sacrifício que pode levar o homem a se aproximar de Deus, pode levar o homem a estar perto de Deus, e que pode salvar. Somente Jesus. Foi morto, ressuscitou. Foi morto como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Foi morto como um cordeiro para remir, para expiar os pecados, mas como um leão feroz e valente ressuscitou e virá nas nuvens no céu para julgar todas as nações, desde de Adão até o último homem, de todas as gerações até o último. Jesus, ele julgará. E a sua mensagem está ecoando pela terra,
em testemunho a todas as nações que esse dia está se aproximando e que todos comparecerão diante de Deus. Essa mensagem está sendo testemunhada desde que então Jesus mandou que se anunciasse. Jesus falou: pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 24, versículo 14, Jesus diz: este evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. E o fim já está aí. Este evangelho do reino está sendo anunciado. Em todos os confins da terra a mensagem do evangelho está ecoando. Em seguida virá o fim. Sem sombra de dúvida que grande foi o mistério da piedade. E a Bíblia fala que foi justificado em espírito. Jesus foi visto dos anjos, e ele também foi pregado aos gentios. Nós somos os gentios. Jesus ele pregou aos gentios. A palavra do Senhor fala que Jesus ele veio para os seus judeus. Ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. E o evangelho foi pregado aos gentios. E hoje, pela graça de Deus, os gentios recebem a promessa da salvação, recebem a expiação, a purificação de seus pecados por meio de Cristo. Jesus é o suficiente. Você não precisa de uma religião. Jesus é o suficiente. Você não precisa de sacrifícios. Jesus é o sacrifício. Sacrifício único e suficiente. Jesus é a verdadeira, única igreja verdadeira. Segundo a palavra fala em Coríntios, a carta aos Coríntios, Cristo é o cabeça da igreja, qual somos os membros de seu corpo, se tão somente nele estamos. Jesus falou assim: se as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se as palavras de Deus estiverem em nós, nós estaremos nele. E essa é a única forma de nós estarmos em Cristo. Se praticamos a sua palavra, ele está em nós. Mas se não praticamos em nós, ele não está. Não se confunda e não se engane, porque muitas pessoas afirmam mentiras, dizem que tem Deus, mas distantes estão de Deus. Dizem que Deus está em seu coração, mas distantes estão de Deus. Porque em Deus somente estão os que praticam a palavra, conforme está escrito em João 14, versículo 23. Somente esses que estão em Deus. Se guardardes as minhas palavras, eu e meu Pai o amaremos, faremos morada dentro dele. Se você guarda as palavras de Deus, você certamente está junto de Cristo, porque ele habita dentro de você. Mas se não praticamos a sua palavra, ele não está dentro de nós. E Jesus não habita dentro dos homens vazios que não praticam a sua palavra. A sua palavra é verdadeira lâmpada e luz para os pés. Porém muitos andam em trevas de iniquidade, trevas pecaminosas. Mas porém Jesus falou: lâmpada, luz para os caminhos é tua palavra, é Deus. Está sendo ofertado, anunciado o Evangelho de Cristo nessa noite. Eu vou em nome de Jesus, aquele que há de vir muito em breve, como um embaixador do seu reino, para anunciar as coisas que brevemente irão acontecer, para testemunhar este Evangelho do reino,
Porque este evangelho do reino está sendo pregado em todos os cantos da terra, em seguida vem o fim. Conforme dizem Sofonias capítulo 1, versículo 14, o grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Aquele dia será dia de densas trevas, dia de escuridão, os homens se angustiarão, e errantes andarão pela terra, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar da ira do Senhor, mas o seu zelo virá. O que há de vir virá e não tardará por mais um pouco de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Ezequiel capítulo 7 diz: o fim vem, está próximo. O teu fim, um dia ele chegará. Esteja preparado. Prepara-te, moradores, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. O que há de vir virá. Com quem estará? Quando partir dessa vida, estará onde? Aonde se encontrará a sua alma? Em qual destino final se encontrará? Levando em consideração o que diz a Bíblia, céu ou inferno, aonde estará? As pessoas infelizmente acreditam em muitas heresias, não acreditam na Bíblia. Alguns vão acreditar que sua alma estará vagando pela terra ou presa em alguma coisa e não subirá ao céu, mas na verdade a Bíblia deixa bem claro que o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Ou seja, a Bíblia é bem afirmativa em dizer que após a morte estará no céu e no inferno. Juízo para quê? O justo juiz, Deus, é Deus. E nós estaremos diante desse Deus após a morte para quê? Para receber algo de Deus. E Deus dará algo a nós. Isso será o céu, o inferno. Para que nós possamos estar no destino final da eternidade, a qual bem escolhemos. E o que você tem escolhido diante do Senhor? Esteja consciente em suas escolhas, porque o fim dessa caminhada terá uma jornada longa e eterna, onde a palavra do Senhor declara que será ou ranger de dentes, ou gozo eterno, ou descanso ou tormento. Esteja consciente em suas escolhas e seus caminhos, porque eles te trarão sérias consequências irrevogáveis. As consequências da eternidade, elas são irrevogáveis. É impossível tornar atrás. Por isso, coloca a tua boca no pó, clama a Deus enquanto ainda há misericórdia, para que possa haver da parte do Senhor a salvação, para que da parte de Deus possamos alcançar o perdão. Não somente o perdão, mas a regeneração, a conversão genuína, que somente está em Jesus Cristo e mais nada. A conversão genuína só está em Jesus Cristo e mais nada. Você pode ir em todas as missas, você pode estar sempre fluente em todos os cultos, mas porém, salvação está numa pessoa, em Jesus Cristo. Interessante que muitas pessoas que estão fluentemente em cultos ou missas, raras essas pessoas que estão em Jesus Cristo. A grande maioria participam de cultos ou missas, mas em Cristo Jesus não são participantes do reino de Deus, não são participantes da salvação. Isso porque não há uma comunhão com Cristo. Tudo que há é um costume, uma tradição praticada de pai para filho, e não há um conhecimento verdadeiro, direto com a palavra de Cristo, e que por sinal é a única que pode te levar a caminhar em Cristo, a palavra de Deus. As tradições não nos levam a caminhar com Cristo, os costumes não nos levam a caminhar com Cristo, mas a palavra de Cristo, ela é verdadeira luz nessa caminhada, verdadeira lâmpada para os pés daqueles que querem caminhar com Deus. Jesus, ele diz em Apocalipse capítulo 3, ou melhor, capítulo 1, versículo 3,
Mais do que felizes são aqueles que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Felizes não são os que têm bens, não são os que têm propriedades, não são os que têm prosperidades, mas são os que têm vida abundante. Vida abundante somente está em Jesus, e não é um mérito de merecimento por coisas que se fazem, mas sim pela fidelidade a Cristo. Vida com abundância nós só temos em Cristo se estamos nele firmados, e se estamos nele firmados, nós temos comunhão com Ele. Não é a religião que vai te trazer comunhão com Cristo, mas sim a própria palavra de Deus que te leva a ter comunhão com Cristo. Você sabia que Jesus é a própria palavra de Deus? Jesus é o Verbo que se fez carne. Por isso, impossível é ter comunhão, ou seja, estar em Deus sem a palavra, sem praticar a palavra de Deus. Ninguém tem comunhão com o Pai. E a Bíblia diz assim que se nós não temos o Filho, logo também não temos o Pai. Se Cristo é a própria palavra e as pessoas rejeitam esta mesma palavra, então não tem comunhão com o Pai. E se não estão no Pai, logo estão perdidos, tateando em meia escuridão de trevas, de iniquidade, e assim estão caminhando com passos largos para o inferno. E é por isso que esse mundo hoje, tanto prazer tem no pecado, iniquidades e mais iniquidades, idolatrias e bebedeiras, imoralidades e adultérios, feitiçarias e homossexualidade, porque, na verdade, não estão em Cristo. E não há uma comunhão com Cristo. A Bíblia fala que se nós temos comunhão uns com os outros, nós assim estamos em Cristo. E assim não há divisão. Você já viu ter comunhão entre a linhagem espírita com o verdadeiro cristianismo? Você não vai ver isso. Você já viu ter comunhão entre catolicismo e religião evangélica? Não, porque não é o mesmo Cristo. Porque se é o mesmo Cristo, todos estão no mesmo parecer, no mesmo caminho, na mesma doutrina. E é isso que Deus quer, segundo a Bíblia, que todos estejam no mesmo parecer, no mesmo sentimento. Tirando isso, como conclusão, você já percebe que Deus não está em religião. Elas promovem divisões, elas desviam as pessoas do verdadeiro caminho, tira o foco da adoração que é Deus, coloca outros mediadores, cujo qual a Bíblia diz que só há um verdadeiro mediador, é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, o homem, a qual deu a si mesmo em resgate. Jesus Cristo é o único mediador. Por isso não há comunhão com o Pai sem a palavra de Deus. Não há. Falar de Deus não é estar em Deus. E falar sobre Jesus Cristo não é estar em Cristo. O fato é que Jesus, ele até mesmo confrontou bem, dizendo aos religiosos: se eu sou o Senhor, aonde que está a minha honra? Se Deus é vosso Pai, aonde que está agora? E por que me chamam de Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Disse Jesus. Então, chamar Jesus de Senhor não está ligado a nenhum fato de que você está nele e que você serve a Ele. Você viu, Jesus é estar em fidelidade, obediência, em conformidade à sua palavra. Porém, a geração que hoje vivemos é lamentável. Não tem interesse em nada relacionado à Bíblia. Ou seja, não querem saber do que diz respeito à palavra de Deus. Mas o nome de Deus não sai da boca dos tais que dizem e confessam que Deus é vosso Pai.
Só que estão mentindo, enganando a si mesmos e caminhando com passos largos para o inferno, porque distantes estão de Deus. A palavra do Senhor fala na segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus e proveitosa é para ensinar, para corrigir, para que o homem seja aperfeiçoado diante de Deus, para toda boa obra. A Escritura foi divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Porém, lá em Provérbios diz que o homem rejeita as instruções de Deus, e este homem, segundo Deus, é considerado como tolo. Em Provérbios diz que o homem tolo rejeita as correções, ele rejeita a exortação. Ou seja, muitos estão procedendo diante de Deus como pessoas tolas. Não é uma pessoa sábia que finge não ouvir as palavras de Deus, ou finge não conhecer, não seguindo as palavras de Deus, mas é uma pessoa tola. Porque as suas intenções estão diante de Deus sendo contempladas e sendo anotadas diante de um memorial, a qual virá contra ti no último dia. Tudo quanto está acontecendo debaixo dos céus está sendo diante do Senhor testemunhado para ser testificado no último dia, ou seja, no acerto de contas, no grande juízo final. Todas as ações, toda a impunidade, toda a rebeldia do homem será levada ao juízo, todas as intenções, toda a omissão do homem e toda a cumplicidade do ser humano em pecados estarão diante do Senhor para ser julgado. Cuidado! Se prepare para se encontrar com Deus, se arrependa hoje. Arrependa-se no dia que se chama hoje, enquanto há tempo. Enquanto ainda há fôlego de vida, busque ao Senhor de todo o seu coração, busque no Senhor arrependimento, conversão, para que possa ser salvo. Salvação é aqui, agora, hoje, não é num lugar, num dia tal, na hora tal, mas sim no lugar a qual se chama o corpo, no coração. Jesus quer salvar a alma. O lugar da salvação da alma do homem é na sua intenção do seu coração quando se arrepende, não é um lugar específico construído pelos homens. Jesus, ele pregou o evangelho em diversos lugares diferentes. E Jesus pregando nas próprias sinagogas, pregava aos judeus, aos fariseus, aos religiosos, cegos sendo guiados por outros cegos, mas pregando abertamente Jesus pregava a todos a remissão dos pecados e arrependimento. E é isso que Jesus ordenou que se pregasse, que em seu nome se pregasse arrependimento dos pecados e a remissão dos seus pecados. Jesus mandou pregar bênção, vitória, prosperidades, conquistas, ou confortos emocionais, ou mensagem de motivação, não. Leia sua Bíblia em Marcos 16, Jesus fala no versículo 16, que em seu nome prega o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus não falou, não foi para pregar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é anunciar aos homens a verdade, porque a verdade te poupará de consequências terríveis e tenebrosas. A verdade, ela te desviará de caminhos de perdição e caminhos tenebrosos. Mas em contrapartida, os homens bajuladores que pregam heresias e pregam mensagens motivacionais estão enganando o seu coração e assim caminhando a multidão para a perdição do inferno. Multidão e multidão no vale da decisão.
estão sendo guiados por multidões, por guias cegos, uma grande multidão prestes a cair num grande precipício chamado inferno. Uma grande multidão está sendo guiada por guias cegos e não percebem que estão prestes a cair num grande abismo chamado inferno. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu, disse Jesus para Tomé. A verdadeira fé você não precisa ver para crer. Mas a incredulidade do coração do homem faz com que ele busque ter fé pelo que vê. Isso não é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Para você ter fé, você não precisa ter uma estátua de Aparecida. Para você ter fé, você não precisa ter um crucifixo. Você não precisa ter um guia. Para ter fé, você precisa somente da palavra de Deus, conforme diz no livro de Hebreus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Não tem outra coisa que produza fé verdadeira. Se não é a palavra de Deus, então nada mais produz fé. Jesus fala no livro Jesus ele anuncia no livro de Mateus aos homens que venham se arrepender. Atos 17, capítulo 17 vai dizer: Deus não levando em conta os tempos da ignorância do homem, ele anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados, porquanto ele tem um dia determinado em que há de julgar o mundo, e disso deixou certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos após o terceiro dia. Deus anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque ele determinou o dia que vai julgar o mundo, e Deus deixou certeza disso, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. A instrução de Deus é para que se arrependam. Em nenhum momento você vê uma instrução de Deus te mandando buscar uma igreja mais próxima da sua casa, jamais. Em nenhum momento você vê a instrução de Deus mandando você buscar se agregar a uma religião, jamais. O que diz em Isaías? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E aonde que está o Senhor? A Bíblia fala, Deus está no seu santo templo. Qual é o templo de Deus? 1 Coríntios 6 diz: vocês são o templo de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Hebreus capítulo 3 diz: Moisés foi fiel em toda a sua casa, mas Cristo em seu tempo, sendo fiel em sua própria casa, qual casa somos nós? Jesus foi fiel em sua própria casa, a sua casa somos nós. Justamente essa é a casa de Deus na terra. Nós os que temos comunhão com Cristo, nós os que estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós somos casa de Deus. Se não estamos em Cristo, são moradas de demônios. É a realidade. A realidade sempre é difícil de aceitar, mas a grande realidade é: ou você é morada de Deus, ou você é morada de demônios. Ou você é casa de Deus, ou é casa de demônios. Pelos seus frutos se conhece. Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. Não se colhe frutos bons em árvores más. Como podem serem homens que falam coisas más serem pessoas boas? Pelo fruto se conhece a árvore. Não se colhe fruto mau numa árvore boa, como também não se colhe fruto bom numa árvore má. Ou você é uma pessoa
que produz frutos bons diante de Deus, frutos dignos de justiça, frutos da verdade, fruto de verdade, fidelidade, ou aquilo que desonra a Deus. Cada um é conhecido pelos seus próprios frutos. Jesus Cristo, sendo o único mediador, não aceita nenhum outro nome, e não anuncia nenhum outro nome como mediador entre Deus e os homens. Jesus, como único mediador, dispensa Maria como medianeira, dispensa Aparecida e qualquer outro que se intitula mediador. A Escritura declara que só há um mediador. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo. E é esse nome que está sendo anunciado nessa praça, como também a sua palavra está sendo anunciada nessa praça. A palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que não há outro nome dado no céu além de Jesus Cristo, e nem na terra, pelo qual os homens possam ser salvos. A Bíblia deixa bem claro que só pelo nome de Jesus os homens podem ser salvos, somente. Então, esqueça os outros nomes, esquece todos os outros nomes que disseram para você que tem algum poder, porque não há. A Bíblia diz que só há poder em nome de Jesus. Não há poder em nome de Fátima, Maria, Santa Aparecida, José, Pedro e qualquer outro santo ou santo. Não, eles não têm poder. A Bíblia fala que todo o poder foi dado na mão de Jesus Cristo. Todo. 100%. Todo o poder foi dado a Cristo, tanto nos céus como na terra. Por isso a Bíblia fala que diante dele deve se sujeitar toda a carne, todo homem deve se sujeitar àquele que tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma no fogo do inferno, a Jesus Cristo. Jesus tem poder para lançar a alma e o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, 28. Jesus tem poder além disso. E a Bíblia fala que Jesus ressuscitará muitos com seu poder, alguns para vergonha e desprezo eterno, e outros para o gozo eterno. A Bíblia fala que, na verdade, muitos naquele dia ressuscitarão, uns para o desprezo e vergonha eterno, e outros para o gozo eterno. Que dia que é esse? O dia chamado, o dia do Senhor. Todos comparecerão diante do juízo de Deus. Da primeira até a última geração, todos terão que dar conta diante de Deus de suas escolhas e seus caminhos. A Bíblia fala que tudo que ele fez por meio do corpo, ele terá que dar conta diante de Deus. Todas as ações do homem, quer sejam boas ou quer sejam más, serão julgadas diante de Deus. Terão que dar conta diante do Senhor. Por isso, se prepare para se encontrar com Deus. Se arrependa da idolatria. Não se prostrará diante de uma imagem de escultura. Não tenha outro Deus. Porque Deus ele não divide sua glória com as imagens de escultura e nem com os ídolos, como diz a sua palavra no livro de Jeremias. Deus não dá sua glória aos ídolos e nem tampouco as imagens de escultura. A idolatria custará muito caro. A idolatria tem cegado a multidão de incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, o próprio diabo cegou o entendimento dos homens incrédulos. A incredulidade a cada dia mais tem aumentado. E a cada dia mais se passa, o mundo tem deixado a verdade pela mentira.
Isso é incredulidade. Trocar a verdade pela mentira é incredulidade. Trocar Jesus por outro caminho é incredulidade. Trocar a justiça de Deus pela injustiça é incredulidade. Trocar a sobriedade pela embriaguez ou qualquer outra coisa é incredulidade. Trocar a verdade de Deus pela mentira, honraram, serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Romanos capítulo 1. Isso, o nome disso é idolatria. A incredulidade leva o homem a ser idólatra. A incredulidade do homem leva ele a uma idolatria grande e profunda. A incredulidade de Tomé é pequena e rasa, comparado com a incredulidade dos homens no dia de hoje. Jesus falou para Tomé: bem-aventurado é tu que viu e creu. Porém, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Isso é fé. A fé, você não precisa de algo materializado na sua frente para que você tenha o seu coração cheio de fé. A fé colocada naquilo que se vê, a Bíblia fala que não é esperança, e logo não é fé. A fé colocada naquilo que você pode apalpar, isso não é fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas se espera. E Deus é Espírito. Deus sendo Espírito, Deus, Ele espera que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus, Ele busca verdadeiros adoradores, não por adoradores de estátua, não por adoradores de gesso. Deus destruiu uma vez essa incredulidade, essa idolatria no Egito. Em outros tempos, Deus mandou que se destruísse, lançasse a fogo todas as imagens de seus deuses. E assim foi feito. Porém, infelizmente, os homens sempre voltam como o cão ao seu próprio vômito. Assim diz um Provérbios, que os homens que voltam a cometer as mesmas tolices, os mesmos erros, são comparados como um cão que voltou a revolver no seu próprio vômito. Lembrando que o vômito aqui é o pecado, é a idolatria, é a imoralidade, é a embriaguez, é o adultério, é a homossexualidade, é a injustiça, é a mentira, é o roubo, é o orgulho, é o engano, é a mentira. Isso é comparado como vômito. Os homens que voltam uma vez a cometer esses mesmos erros, depois de terem se arrependido, são comparados como um vão, como um cão que está voltando ao seu próprio vômito. Essa é a realidade de que acontece frequentemente. Muitas pessoas vão lá dizendo para Deus que se arrependeu, mas na verdade o seu coração nunca houve arrependimento, pois estão com desejo de voltar sempre a cometer aquelas mesmas coisas, as mesmas tolices, os adultérios, a imoralidade, a malícia do seu coração, te leva à destruição, te leva a viver rolando no seu próprio vômito. Jesus anuncia a todos os homens que se arrependam, deixa a idolatria, deixa a avareza, deixa o orgulho, deixa a bebedeira, deixa a sua soberba. Homem, se arrependa do seu orgulho. Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Deus, Ele resiste aos soberbos. Aqueles que buscam ao Senhor certamente o encontrarão. Amo os que me amam, e aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão. Ou seja, Deus ama aqueles que amam a Ele. E aqueles que buscarem Ele rapidamente, o mais depressa, o mais cedo possível, encontrarão. Se você buscar Deus o mais rápido possível, você pode encontrar Ele. Mas se você deixar para chegar à última hora, tarde demais será. Lamentável será. Será somente choro de lamentação. Por isso que Deus ama os que amam a Ele. Como está escrito em João 14, 23,
aquele que ama me guarda as palavras, e assim será amado de meu Pai. Viremos, eu e meu Pai faremos morada dentro dele, disse Jesus. O amado de Deus é aquele que pratica as palavras de Deus. Deus, ele tem amor por aqueles que praticam a sua palavra. Mas aqueles que não praticam as suas palavras, o quão distantes estão do amor de Deus, por suas próprias opiniões e escolhas, os homens estão se afastando do amor de Deus. Porém, muito citado é o João 3,16, em que Deus amou o mundo para dar ao seu coração um engano para viver no pecado. Deus amou o mundo de uma tal maneira, e a Bíblia deixou bem claro que foi Jesus morrendo numa cruz para salvar aquele que crê. Quem é o que crê? Jesus fala, quem crê como diz a Escritura. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Quem crê em Deus pratica a sua palavra. Quem não crê em Deus não pratica as suas palavras. Não tem fé maior do que essa, e toda fé fora do que diz a Bíblia não é fé. Sincretismos não salvam, tradições religiosas não salvam, mas quem crê como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Bem-aventurados são aqueles que lêem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora os sodomitas, os assassinos, orgulhosos, todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22, versículo 15. Essa é a base da crença verdadeira dos que confessam a Deus como Senhor, da Bíblia. E como essa Bíblia não tem somente palavras positivas, essa Bíblia também declara os quais não herdarão o reino de Deus. Da mesma forma que esta Bíblia declara que somente os que fazem a vontade de Deus herdarão o reino dos céus, essa Bíblia também declara que os que cometem tais coisas descerão ao lago de fogo e enxofre. Se certifique que você não está nessa lista. Apocalipse 22, versículo 15. Cães, ou melhor, homens que fazem um negócio da palavra de Deus, que fazem uma fonte lucrativa do nome de Deus, esses são os cães, segundo o livro de Jeremias. Jeremias fala assim, na verdade esses pastores são cães gulosos que nunca se fartam. Esses são os primeiros da lista a serem lançados no lago de fogo e enxofre, em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Os primeiros, porque além de tropeçarem e errar diante de Deus, levam uma multidão ao erro, como cegos guiando outros cegos. Além de fazerem comércio do nome de Deus, levam outras pessoas a negociar a fé, como se Deus fosse um barganhador, um negociador. Não, esse não é Deus. Fora da Bíblia não há um Deus. Mas aqui a Bíblia declara que só há um Deus verdadeiro. O resto é Baal. O resto são demônios, espíritos enganadores. Se não é segundo a Bíblia, se não é segundo o que está escrito, não é Deus, mas é Baal. E cuidado, está cheio de Baal pelo mundo afora. Baal está dentro das religiões. Tudo aquilo que não é adoração a Deus, é adoração a Baal. Seus joelhos jamais devem se dobrar diante de uma estátua, diante de uma criatura. Ainda que essa criatura, alguém disse que tem poder para fazer isso ou aquilo, não pode ser adorada. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Dobrar o joelho diante de alguma coisa é
um gesto de adoração. E sim, muitas pessoas estão adorando Maria. Multidões estão indo para o inferno por causa da idolatria. Multidões, a rodo, milhares em todos os lugares, milhares e milhares estão caminhando para o inferno. Não somente por causa da idolatria, mas justamente por causa da rebeldia diante de Deus. Pecado, segundo a Bíblia, declarado é aquilo que é oposto, contrário dos caminhos de Deus. Tudo que é oposto, contrário aos caminhos de Deus, é o próprio pecado. Deus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Jesus é o justo juiz, a injustiça vem de Satanás. Jesus falou assim: nenhuma mentira provém da verdade, ou seja, Jesus é a verdade. E lá no livro lá nas cartas que Paulo escreve, na carta de João, o diabo é o pai da mentira. Tudo que é oposto. Deus falou assim: não comerás do fruto que está no centro do jardim, daquela árvore. Comeu. Isso é o fruto. Deus fala: não faça tal coisa. E se o homem, ele assim o fizer, isso é pecado. No princípio Deus criou macho e fêmea. Veio o diabo encher a terra de sodomitas, dizendo aos corações das pessoas, dizendo que elas podem escolher o que elas querem ser. Eu me sinto isso, eu sou aquilo. Me sinto um animal. É assim que está hoje a geração vivendo. Essa geração hoje está vivendo de uma forma louca. Pessoas que se sentem igual animal, elas se tornam animal. Uma grande loucura. Pessoas estão assumindo uma figura a qual Deus não fez. Deus criou macho e fêmea e disse: multipliquem pela terra. Só que o diabo encheu a terra de sodomita, de homens cheios de imoralidade no coração, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpezas, porém receberão a recompensa de seu erro. O pecado, segundo a Bíblia, é tudo que é oposto. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, nem todos que têm uma religião, os que dizem Senhor e que chamam Senhor, herdarão o reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Se certifique que você está fazendo a vontade de Deus. Essa é a única certeza da salvação. Falar que Jesus é o Senhor não te dá certeza da salvação, porque se você não faz a vontade dele, o seu nome não será encontrado escrito no livro da vida, porque não é servo de Deus, mas sim de Satanás. Se chama Deus de Pai, onde que está a honra e glória dele? Se Jesus é o seu Senhor, aonde que está a sujeição a ele? Essa é a grande questão. O pecado tem tomado conta do coração das pessoas e muitos têm endurecido o seu coração para não se voltar a Deus. Mas o Senhor Deus anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Ou seja, deixe o homem a sua depravação, se afaste de sua ignorância, se afaste de seu orgulho, se afaste-se da bebedeira, da embriaguez. Tudo quanto aquilo a Bíblia declara que é oposto aos caminhos de Deus deve ser abandonado. Pois há um caminho que parece ser reto aos olhos humanos, mas o fim desses caminhos são caminhos de perdição, são caminhos de condenação, caminhos de morte. A morte é a condenação. A condenação é declarada como uma morte. Acredite ou não, está separado de Deus. Em toda a eternidade, rangindo os dentes e clamando gritos de ai. Isso é uma morte. Porém, com consciência, com memória, isso a Bíblia declara. O homem, na eternidade, ele terá sim consciência. Consciência de suas escolhas perdidas, de suas escolhas feitas, de suas oportunidades rejeitadas. O homem não perde a consciência depois que ele desce ao lago de fogo e enxofre, ou depois que ele sobe ao céu, ele não vai perder a consciência em nenhum momento. O grande perigo é o homem tendo consciência, no ranger de dentes, gritando pela misericórdia, clamando por socorro, e não tendo
o socorro, porque Jesus é socorro bem presente agora. Mas porém, após a morte, Ele é o justo juiz. Se certifique que você não está na lista dos que estão caminhando para o inferno. Como bem a Bíblia declara, que a salvação vem de Jesus. Ele mesmo pode declarar hoje, dizer quem serão os que serão lançados no inferno, mas a Bíblia dá os caracteres, ela dá as preliminares de quem são os homens que estão caminhando para o inferno. São os adúlteros, segundo a Bíblia, são os imorais, são os feiticeiros, os sodomitas, os beberrões, os mentirosos, os roubadores, os orgulhosos, etc. Todos esses, segundo a Bíblia, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Não seja adúltero, não seja o homem distante de Deus. Todas essas coisas te levarão ao inferno. Isaías fala no capítulo 59, versículo 2. Capítulo 59 de Isaías, versículo 2. Pois a iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Ou seja, o pecado separa o homem da pessoa de Deus. A Bíblia não está dando um nível de pecado que separa o homem da presença de Deus. A Bíblia fala que o pecado, ou seja, independente de sua gravidade, todos os pecados, é uma grande separação, é uma separação do homem para com Deus. Suponhamos que assim faz um homem uma grande construção de um muro gigante. Do outro lado está lá Deus e de cá está você, assim o pecado, a cada dia mais te separando de Deus. E a Bíblia fala que não há outra forma de se aproximar de Deus senão se arrependendo dos seus pecados, senão se tornando a Deus, senão se convertendo de seus pecados, jamais alcançarão a salvação. Jesus, ele disse: se não se converterdes de vossos pecados, jamais serão salvos. Jamais o homem pode ser salvo sem arrependimento, sem conversão. Ninguém vê a Deus. E conversão não é se tornar evangélico, nem tão pouco católico, não é se agregar ou aderir a uma religião. Segundo a Bíblia, a conversão está em Jesus Cristo. Se alguém está em Jesus Cristo, ele está convertido. Se alguém não está em Jesus Cristo, é evidente que ele não pratica o que diz a Bíblia, ele não faz questão do que está escrito. Um dos grandes sinais de que alguém não está em Jesus Cristo e não está convertido em Jesus é quando ele não se importa com o que diz a palavra, ou seja, ele não conhece, tem uma religião, mas não lê o que está escrito, não se importa em chegar ao conhecimento do que está escrito. Porém, Deus, ele tem um acerto de contas para esses que não querem conhecer a Deus. Romanos capítulo 1 diz: como eles não fizeram questão de ter conhecimento de Deus, assim Deus os abandonou, os entregou ao erro, para viverem de forma desonrosa. A consequência aqui na terra, para os que não querem conhecimento de Deus, é o erro, é viverem errantes pelo mundo, é viver errantes em seus pecados. Mas depois da morte, aí que é problema, porque aí vem a separação eterna, que é o lago de fogo e enxofre, onde os homens rangem os dentes, clamam por misericórdia, mas não há um socorro presente, não há uma solução. O que resta são apenas lamentações e gritos de ai. Por isso, arrependa-se, torne-se a Deus, converta-se de seus maus caminhos, clama a Deus por misericórdia, porque talvez ainda pode ser que haja misericórdia. A Bíblia diz que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar o conhecimento da verdade e possam ser salvos. Só a verdade te leva à salvação. Só a verdade te leva a trilhar o caminho da vida eterna, da salvação. E salvação está somente na pessoa de Jesus. Não é Jesus e a Deus amor, não é Jesus é universal, não é Jesus é católico, não, é Jesus somente. Jesus somente é seguido por meio do que está escrito, por meio da palavra. Toda a Escritura
é divinamente inspirado por Deus para ensinar, corrigir o homem, para que ele seja o homem de Deus aperfeiçoado para toda boa obra. E é isso que foi anunciado, está sendo ofertado nessa noite, a Escritura, o Evangelho. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Senhor, os guerreiros se preparam para a grande luta.